Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e os fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha o galho da árvore na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão, e os animais mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico, e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Até aqui. Amém? Quantos aqui já conhecem essa história? Jacó. Tem mais gente que conhece essa história do que Adão e Eva, que eu falei esses dias, né? Da hora. A palavra de Deus fala aqui que Jacó, ele foi um homem que fugiu das suas terras, foi para a casa do seu tio Labão, para lá encontrar uma mulher para casar. E quando ele chega lá, ele se apaixona por uma das filhas do seu tio. Então, ele faz um compromisso com Labão. Ele fala, olha, eu vou trabalhar 7 anos de graça para o Senhor, para que eu possa casar com a sua filha. E ele trabalhou ali durante 7 anos, e a palavra de Deus diz que os 7 anos passaram tão depressa, tão rápido, porque a empolgação dele para casar era tão grande que ele nem viu o tempo passar. Só que chegou no dia do casamento, a palavra de Deus fala que Labão empurrou a outra filha mais velha para ele. E depois de ele consumir ali o casamento, ele acorda de manhã, ele olha e fala, opa, não foi isso aqui que eu pedi. Não foi esse o acordo. Então o tio dele fala, olha, aqui o costume é assim, a mais velha tem que casar primeiro. Se você quer a outra, então trabalha mais 7 anos de graça para mim. E ali ele trabalhou 14 anos para poder casar com a sua esposa. Passa um tempo depois, Jacó, com suas 2 esposas, teve vários filhos. E chegou um dia em que ele falou assim, olha, chega, cansei dessa vida aqui. Por quê? Porque o tio dele mudava sempre o salário dele. Sempre tentando enganar, impedindo com que ele prosperasse, ali cheio dos esquemas, né, para prejudicar a vida de Jacó. Chega um dia que Jacó falou, não, chega, eu vou embora, vou voltar para os meus parentes. E ele chega para o tio dele, Labão, e fala assim, o negócio é o seguinte, eu quero só os meus filhos e a minha esposa, aquilo que eu conquistei aqui, e eu vou embora para a minha terra. Ele não tinha alcançado muita coisa até então. E aí Labão pega e fala para ele, não, eu preciso que você fique aqui comigo. Porque através de algumas adivinhações ou profecias que eu ouvi por aí, parece que Deus tem me abençoado através da sua vida. Porque Deus, Ele te ama, Ele se importa com você, Ele tem me prosperado. Então, por favor, fica comigo. Jacó falou, não, estou querendo pegar o meu caminho. Ele falou, quanto você quer receber? Fala aí o salário que você quer receber que eu pago para você. Ele falou, não, a questão não é salário. Não, pode pedir. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho cuidado dos seus rebanhos, eu sou pastor das ovelhas, das cabras. Vamos fazer o seguinte, dos seus animais, os que nascerem daqui para frente, listrado, com mancha, ou da cor negra, esses animais vão ser meu. E os que nascerem branquinho, são seu. E a maior parte dos animais de Labão era branco. Então ele ficou super feliz com aquilo e falou, negócio fechado. Só que Labão era trapaceiro. Quando Jacó sai dali, ele dá uma ordem para os seus filhos, para os seus empregados, e falou, olha, corre lá no rebanho agora. Pega todos os animais, listrados, os animais manchados, os animais negros, junta tudo e some com eles daqui. Pega todos os animais e leva embora. E os caras pegaram os animais de Labão e viajaram 3 dias de distância da onde eles estavam. Agora você imagina Jacó chegando no dia seguinte de manhã para cuidar do rebanho, e quando ele olha, os bichinhos tudo branco. E ele falou, e agora? Como que vai sair bicho listrado daqui? Como que vai sair bicho malhado daqui se são tudo branco? O branco vai reproduzir o branco. E agora, o que eu faço? E a palavra de Deus fala que Deus concedeu uma estratégia para ele. Pegar um galho de uma árvore, descascar ele, fazer manchas, fazer listras. E quando esses animais eles iam beber água,
A palavra de Deus fala que Jacó colocava na frente deles, para que quando eles estivessem bebendo água, eles ficassem olhando aquela vara, toda listrada, manchada. E ali eles acasalavam. Né? Lembrei, a pastora fez eu lembrar dessa palavra hoje de manhã. Eles acasalavam. E quando os filhotes iam nascer, então, eles nasciam listrados, manchados, diferente dos animais brancos. E Jacó ainda era mais esperto, ele não era qualquer um. Eles esperavam os bichos fortes, né? Os animais fortes. Quando eles iam lá beber água, ele falava, isso aqui vai dar um fruto bom. E colocava lá. Né? E os fracos ele não colocava para deixar para bom. E a palavra de Deus fala que a riqueza e a prosperidade de Jacó cresceu tanto, que ele se tornou até ter mais animais do que o tio dele. Mas o que eu quero estar falando com essa história a respeito de tudo isso? Entendendo um pouco, estudando um pouco sobre a palavra de Deus, a gente vê que esse é um princípio que muitas vezes tem acontecido na nossa vida de forma que nós nem temos percebido. Ou seja, quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde você tem gastado o seu tempo? O que você tem gastado o seu tempo assistindo? O que você tem visto muitas vezes durante o seu dia? As pessoas, às vezes, passam muito tempo vendo os vídeos, né, como a pastora disse, no Facebook, tem foto, tem vídeo. O YouTube está em alta, bombando, todo mundo, principalmente no Brasil. Né? No Brasil, todo mundo quer ser youtuber agora. Acabou, dentista, advogado, acabou tudo. Né? Os políticos são youtuber, né? Os garis são youtuber. Todo mundo agora achou uma nova profissão, ser youtuber. Isso mostra o quão tempo eles estão passando na frente disso. Só que o que acontece? Quando a gente gasta muito tempo olhando ou assistindo alguma coisa, pelo que a palavra de Deus diz, a gente acaba se tornando aquilo que nós assistimos. Hoje em dia, nós temos visto que a mídia ela tem atacado e bombardeado a mente das pessoas de uma forma como nunca fez antes. Seja através dos vídeos, seja através dos comerciais. Eu estava lembrando, a gente estava lá em Tóquio, e andando ali em Shibuya, né, no cruzamento de Shibuya, e é muita gente para lá e para cá, né? Você fica até meio perdido, você sente uma formiga ali no meio do formigueiro todo. Enquanto a gente estava andando ali, tinha várias bandeirinhas penduradas nas luzes, né? E uma dessas bandeiras, ela falava assim, vamos nos alegrar com a inclusão. E ali tinha homem beijando homem, mulher beijando mulher, e né, vários tipos de relacionamento sexual. Eu estava com o Diogo, estava com o Binho, estava com algumas pessoas. Gente, é absurdo o tanto de homossexuais que nós vimos naquele lugar. A mídia ela tem tentado, de várias formas, tentar influenciar a nossa vida através dos nossos olhos. Porque eles entendem esse princípio. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, isso acaba governando a nossa vida. Né? Hoje eu estava falando, esse dia eu estava assistindo uma ministração, uma pregação, onde o pastor ele estava falando que a nossa sociedade hoje, ela tem, de certa forma, evoluído. Quando eu cheguei nessa igreja, começava o louvor, começava aqui a abertura do culto, as pessoas já começavam a cair endemoniadas. Né? Começava o louvor, aqui o negócio começava a esquentar um pouquinho, daqui a pouco já caía alguém ali nas cadeiras, já começava a gritar, a gente já tinha que pegar essas pessoas, levar para a sala, expulsava demônio, via o que estava acontecendo. Mas era muito constante, era muito frequente ver pessoas sendo possuídas por demônios. E hoje em dia, é algo mais difícil. Não que não há, mas é algo mais difícil. E ele estava falando que uma geração passada, eles endemoniavam. Na geração de agora, a gente não vê mais muito isso. Por quê? Porque o diabo ele mudou a estratégia dele. Ele mudou a estratégia de endemoniar as pessoas para a satanização da mente. Através daquilo que a gente vê e daquilo que a gente assiste, o diabo tem usado as mídias. Isso eu falo não só das mídias sociais, a televisão, as músicas hoje, aquilo que a gente vê tanto né, nos aparelhos eletrônicos ou no meio da rua.
O diabo tem usado essas ferramentas para tentar mudar o nosso comportamento e a forma como a gente vê as coisas. Eu, quando era adolescente, eu morava em Suzuka no começo, fiz algumas amizades, depois eu mudei para Sassagal. E as minhas amizades da adolescência ficou lá em Suzuka, né? Então, vira e mexe, eu ia para Suzuka. E lá em Suzuka, tinha um pessoal lá que era mais violento, mais barra pesada. Conhecia como a turma do parque, né? E lá nesse parque, lá em Sakuradima, que tem a piscina ali, né? Todos os dias à noite, durante a noite toda, madrugada, tinha amigo meu que pulava, falava para a mãe, eu vou dormir. Nossa, filho, você vai dormir mais cedo hoje? Eu estou cansado. Aí ele entrava no quarto, tá, apagava a luz e pulava pela sacada, né? Era muito isso. E lá no parque tinha o pessoal que cheirava thinner, tinha o pessoal que fumava maconha, tinha o pessoal que era envolvido com roubo de carro, roubo de moto, né? Era um grupo assim, meio barra pesada, sem dizer as brigas que tinham constantemente. E eu lembro que eu sempre ouvi do meu pai falava assim, olha, filho, eu confio em você. Eu confio em você. Mas o dia em que você fizer alguma coisa errada e você for preso, você vai ficar lá até pagar aquilo que você deve. Você vai ficar preso lá. Então, eu morria de medo, né? Meu pai confiava muito em mim, me deixava fazer muita coisa. Eu falava, mas se um dia eu ficar preso, eu estou na roça. Quando eu comecei a sair com esse pessoal, algumas pessoas começaram a falar. Falaram com a minha mãe, olha, o Alex está andando com um pessoal que não é legal, não. Melhor falar para ele parar, né? E ali, a gente em Sassagal, tudo conversando, aí os meninos falaram assim, vamos roubar a moto ali, né? Cataram uma tesoura lá, e a hora que eles foram mexer ali na moto e tal, eu falei, vocês querem fazer, vocês fazem, eu estou fora. Né? Se meu pai me pegar, se a polícia me pegar, eu vou ficar preso, meu pai falou que já não vai me ajudar, então vocês querem fazer, vocês fazem aí, mas eu estou fora. E fui embora. Passou um tempo depois, através da curiosidade, falei, então, como é que faz o negócio da moto lá? Os caras falaram, você enfia a tesoura assim, dá uma batida, vira, não sei o que lá, depois você puxa. Né? Eu falei, vamos ver umas motos aí para nós pegar. Eu falei, não, só queria saber só. Né? Estou fora disso daí, porque eu não quero ficar preso lá. Né? Passou um tempo depois, os caras falaram, então, nós vamos catar umas motos lá, vamos lá? Eu falei, vamos lá então, só para ver se esse negócio funciona mesmo. E ali eu já estava envolvido. Aquilo que para mim no começo era algo totalmente condenável, algo errado que eu tinha aprendido, por causa da repetição, por causa de fazer parte do meu dia a dia, estar com aquele pessoal, de repente começou a se tornar algo normal, algo natural. Aquilo que todo mundo sabe, roubar moto é crime, é algo errado. Só que por estar no meio daquele ambiente, começou a se tornar algo normal para mim. E um dia, eu lembro que a minha mãe pegou e falou assim, olha, ouvi dizer que você anda fazendo coisa errada por aí, junto com aquele pessoal que eu falei que não é para você sair mais. Eu falei, não, mãe, o pessoal é tudo gente boa. De vez em quando eu esqueço a carteira em casa, eu estou sem dinheiro, eu falo, estou sem nada para beber. E os caras falam, não, deixa que eu pago a sua, o que você quer? Pega aí um negócio aí que eu pago. Eu falei, não, os caras são tudo gente boa. Mas o meu entendimento daquilo que é certo, daquilo que era errado, já estava ficando corrompido. Já estava se tornando normal fazer aquilo que era errado. E o diabo ele tem usado essa estratégia nos dias de hoje para confundir a nossa mente. Através dos vídeos que a gente fica assistindo, das coisas que a gente fica lendo. Talvez a primeira vez que você vê algo condenável. Você olha para aquilo ali e fala, não, eu acho que isso daqui é algo totalmente errado. E ali vem pela segunda vez. E você fala, nossa, eu já vi isso antes. E ali vem a terceira vez. Você fala, acho que tem bastante gente vendo isso. Na quarta vez, você fala assim, olha, eu acho que isso até faz sentido. Na quinta vez, você está compartilhando a mesma informação que um dia foi errado para você. Ou seja, com aquilo que a gente gasta tempo olhando, assistindo, isso acaba transformando a nossa forma de agir, de pensar, de ver as coisas. Estava falando ontem, eu fui assistir o jogo de futebol do Lucas. Fizeram um campo bem legal aqui do lado, bem da hora. Vamos ver se depois a gente consegue alugar para fazer um fominhas, né? E a gente foi lá assistir o campo novinho, né?
zerado. Eu falei, já aproveitando que a gente vai sair para passear, então, vamos levar a bicicleta das crianças, né? Enquanto a gente olha o jogo, eles vão dar de bicicleta por aí, brincar e tal. Levou a bicicleta do Samuel, do Dani e um carrinho para o Felipe. E a quadra ali, o campo, ele é fechado com aquela tela verde, né? Para a bola não voar longe, ela é fechada. E tinha um lugar que a rede, ela não era uma portinha, era um negócio meio estranho assim, e para você entrar, você tinha que ficar levantando aquela tela, né? E as crianças, ora eles queriam andar lá fora, ora eles queriam andar ali dentro, aí você fala, né? Ou fica aqui dentro, ou fica lá fora, decide. Aí eles ficavam um pouquinho e falavam, pai, agora eu enjoei, agora eu quero ir lá para fora. E fica nessa, põe a bicicleta, tira a bicicleta, põe a bicicleta e tira a bicicleta. Numa dessas vezes, eu estava assistindo um jogo e tal, e de repente, eu vi dois homens, dois guardinhas dali, já veio alterado, né? O que vocês estão fazendo? Não pode fazer isso e tal. E o Samuel estava tentando entrar com a bicicleta pela rede sozinho. E enroscou o pedal da bicicleta dele na rede. E estava lá chacoalhando para tentar soltar. E o negócio é novo, né? E o homem já veio gritando. E a Tati pegou e falou, Alex, vai lá ver o que é. Eu falei, vou nada, vai lá você, né? E ela foi lá, tal, conversou com o homem, tudo. Eu estava assistindo o Lucas jogar. Aí ela pegou e falou assim, olha, o homem falou que não pode andar de bicicleta aqui. E falou que não pode nem mesmo deixar a bicicleta aqui, a gente vai ter que levar embora agora. Aí eu olhei para ela, tudo, eu falei, vamos então, né? Pedi se poderia, o jogo já está terminando, já está acabando. Será que a gente poderia só deixar a bicicleta aqui, não vai andar mais, só deixar ali para a gente acabar de assistir? Ele falou, não pode. Né? Não pode nem entrar com bicicleta aqui, e eu não posso nem permitir com que vocês façam, porque senão outros vão ver, vai achar que pode também, e algo que não pode. Então, eu preciso que vocês tirem a bicicleta daqui. Né? A Tati até falou, vai lá no carro, leva a bicicleta, tudo, e depois volta, a gente continua assistindo. Eu falei, não, já está acabando já, até eu ir no carro voltar, já acabou o jogo, então vamos pegar as coisas e vamos embora. Um tiozinho, ele estava mais bravo, mas com a voz já mais áspera. O outro era um pouquinho mais bonzinho, né? A Gomina sai, né? Gomina sai, mas não pode e tal. E ali, diante daquela situação, eu tinha duas opções. De ficar bravo com o guardinha, né? Falar, nossa, eu só vim ver o jogo do meu filho. O cara não quer deixar nem eu deixar a bicicleta aqui, nós não vamos andar. Por que não deixa só um pouco até acabar e questionar aquilo que ele estava fazendo? Ou eu tinha a opção, então, de me submeter. De entender que ele era a autoridade e que aquilo que ele estava fazendo era só o trabalho dele tentando manter a ordem. Quando eu entendi aquilo ali, eu pedi desculpa para ele. Falei, olha, desculpa, eu não sabia que não podia andar de bicicleta aqui. Se eu soubesse, a gente não teria trazido. Né? Então, a gente já está indo porque o jogo está acabando mesmo. A gente já viu mais ou menos o resultado. Né? E a gente está indo embora, então. E ele pegou e falou assim, desculpa, né? Desculpa. Um pediu desculpa, o outro não estava muito empolgado para pedir desculpa, não. Ele falou, desculpa, né? Vocês têm que ir, mas é que eu não posso mesmo. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu entendo que não pode. Se eu soubesse, eu não teria trazido. Né? Mas tudo bem. E eu falei para ele, arigato. E saí. E quando eu estava saindo dali, eu entendi que muitas vezes esse tipo de comportamento a gente já não tem mais. Uma submissão à autoridade. E entender que quando alguém fala alguma coisa, ele é responsável por aquele lugar, não importa o que a gente está fazendo ou quantas horas a gente gastou para chegar naquele lugar, existem pessoas responsáveis para cuidar daquele lugar. A gente estava no Brasil e fomos passear num parque. Em Maringá tem um parque japonês lá. Não sei, tem alguém aqui de Maringá? Uau, sempre escuto, eu sou de Maringá. Não tem ninguém aqui. Lá em Maringá tem um parque japonês, que tem... Você entra lá e fala, uau, parece um Coen do Japão mesmo, é impressionante. E a gente foi, estava todo mundo passando mal naquele dia, vamos sair? Vamos. E estava um dia de chuva. Dia de chuva a gente foi sair para um parque. Ideia, né, da minha cunhada. Eu falei, mas no parque, dia de chuva? Não, mas está chuviscando só um pouquinho. Né? Eu com 4 filhos, ela com 2 dela, o pessoal que veio lá de Rondônia. E a gente foi, ela falou, não, só para o pessoal poder ver e tal. Chegamos lá, era 5h03. Quando a gente estava descendo as coisas tudo, ela foi entrar, o guardinha falou assim, olha, fechou.
é até 5 horas da tarde só. Ela falou, mas eu vim aqui no final do ano, era até 11 horas da noite. A gente veio para ver a iluminação, que era tudo bonito. O pessoal veio de Rondônia, né? E ele falou assim, olha, mas eu não posso. É até 5 horas da tarde, né? E aí ele falou, então, não pode, a gente não vai poder entrar. Aí um saiu lá no meio, foi lá falar com o guardinha, falou assim, oh, então, por favor, né, o pessoal veio, deixa a gente só dar uma olhada. Aí o guardinha falou, olha, eu vou fazer o seguinte, então, vocês têm 10 minutos para olhar daqui de cima, porque é um lugar mais alto, né? Para olhar daqui de cima. Tira a foto e tal, depois vocês saem. Aí falou, nós temos 10 minutos para entrar, dar uma olhadinha e sair. Beleza. Entramos no parque, né? E vai lá, todo mundo tirar selfie e tal. O pessoal foi descer no parque para poder olhar lá mais para baixo. E o guardinha já pegou e falou, oh, vocês aí, vocês têm que sair do parque agora. Eu não falei que não podia ficar aí porque o parque já fechou? Aí o outro já falou, mas o senhor falou que a gente podia tirar foto os 10 minutos. Ele falou, já passou dos 10 minutos. Sai, vocês têm que todo mundo sair aí do parque. Falei, vamos embora, gente. Fechou, não tem o que questionar, né? E a hora que estava saindo, essa pessoa pegou, olhou para o guardinha e falou assim, olha, muito obrigado, senhor. Muito obrigado pelo trabalho que, na verdade, o senhor não fez. Eu olhei aquilo ali e eu falei, a pessoa não entende. Não foi só um caso e nem outro caso, mas a gente vive hoje numa cultura, estava conversando com meu sogro hoje nessa manhã, uma cultura onde a palavra autoridade ela tem perdido o valor. Principalmente no Brasil, hoje, governo não é mais autoridade. Polícia não é mais autoridade. Professores não são mais autoridade. Os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos. E a gente tem caminhado numa cultura, numa forma de pensar e de ver as coisas, que é contrária à palavra de Deus. E aqui a gente começa a entender a questão da satanização. A gente começa a questionar autoridades, aquilo que as pessoas falam para nós, achando que nós estamos em todo o nosso direito. O nosso direito ele acaba quando ele contraria a palavra de Deus. Não importa aquilo que a gente está sentindo, não importa aquilo que a gente acha ser certo. Aquilo que a palavra de Deus diz é o certo. Só que quantos de nós, muitas vezes, temos colocado a palavra de Deus diante dos nossos olhos? Para entender e discernir que quando esse tipo de coisa está acontecendo, como nós devemos agir. A palavra de Deus fala que mesmo que as pessoas nos prejudiquem, nós devemos amar a elas. Mesmo que o que eles estão fazendo seja errado, se submeta e ame a elas. Não importa se eles estão te prejudicando ou fazendo, o nosso comportamento é de amar. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque o que nós vemos nos vídeos são os protestos. O que nós vemos nos vídeos é a rebelião. É um Brasil, infelizmente, vivendo a situação no qual está. Estive no Brasil no final do ano agora. E não existe mais perspectiva de melhora para o Brasil. Primeiro porque o pessoal não tem. E segundo porque ninguém fala bem daquele lugar. Não tem um que você olha e fala assim, ó, o Brasil vai melhorar. Do jeito que está aí, está difícil, mas vai ficar melhor. Perdeu a credibilidade em toda e qualquer autoridade, já ninguém mais quer se submeter. Eu não estou falando somente de pessoas no mundo, ou das pessoas que vivem de forma secular, isso mesmo dentro da igreja. A palavra autoridade tem se perdido no mundo cristão, no mundo evangélico, por quê? Porque as pessoas têm se afastado da palavra de Deus. E têm achado que eu tenho os meus direitos de questionar algo. Esses dias, a Coreia do Norte fez o acordo com a Coreia do Sul. E aquilo que aconteceu ali, para mim, foi algo impactante. Na mesma hora que foi emocionante, que meus olhos encheram de lágrimas, na mesma hora eu me senti constrangido. Me senti com vergonha. Por quê? Faz um certo tempo já que eu tenho acompanhado essa questão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E alguns anos atrás, estava tentando lembrar melhor da situação, a Coreia do Norte mandou 10 mísseis na Coreia do Sul e acabou matando algumas pessoas. E a Coreia do Sul ela se armou, os Estados Unidos eles se armaram, não foi nessa situação agora dos porta-aviões, foi um tempo antes.
eles se armaram. E os Estados Unidos, em questão de guerra, eles têm uma categoria de 5 níveis. O primeiro nível tá tudo certo, não tem problema nenhum, só estamos treinando. E o quinto nível nós estamos em guerra já estamos na batalha. Quando a Coreia do Norte atirou na Coreia do Sul, o nível de guerra deles chegou no nível 4. Ou seja, estamos todos posicionados, só esperando darem o nível 5. Foi uma tensão muito grande. E eu lembro que naquela época, o líder da Coreia do Sul, da maior igreja da Coreia do Sul, ele fez um vídeo, publicou nas redes sociais, um vídeo de 2 ou 3 minutos, pedindo para que o mundo todo se reunisse com eles em oração pela Coreia do Sul. Ele falou, a situação aqui está muito tensa, estamos passando por tempos difíceis, mas eu creio num Deus de paz. E nós, como Coreia do Sul, como habitantes dessa terra, estamos orando para que não haja guerra. E nós convocamos as pessoas, os cristãos do mundo, para estar orando e intercedendo conosco. Eu lembro que quando eu vi aquele vídeo, como um vídeo qualquer, eu falei, nossa, algo interessante, né? Passou algum tempo depois, algumas semanas ou alguns meses, esse tipo de conversa e todas essas notícias, elas sumiram. Elas desapareceram. Não teve um acordo de paz, eles não pediram desculpa um para o outro, não aconteceu nada, simplesmente essa situação, ela se desfez. Tentei procurar na internet para ver como é que estava a situação naquela época, eu lembro que não achei nada, e eu falei, uau, através do poder da oração, que o mundo se uniu para orar por eles, essa situação se desfez. Chegou no tempo agora, a Coreia do Norte começou a fazer os testes nucleares, começamos a sentir alguns terremotos, aconteceu, de tremer, mísseis passando por cima, e eu olhando essas notícias. Eu vendo o que está acontecendo, vendo as loucuras lá que o líder coreano estava fazendo, o mundo todo pressionando ele, os Estados Unidos querendo impor sanções, o Japão condenando os lançamentos, a China, que era amiga da Coreia do Norte, pressionando eles para que eles vierem parar com aquilo. E ele não parava. E ele não parava. E eu olhando essas notícias. Chegou uma época em que eu comecei a sentir ódio de tudo isso. Falei, gente, por que alguém, Estados Unidos, com o poder todo que tem, com toda a tecnologia, por que não manda alguém lá nessa Coreia do Norte e dá um tiro logo nesse cara? Acaba com ele logo, acaba com essa palhaçada toda. O cara pondo em risco o mundo, jogando míssil por cima do Japão, ameaçando atacar o Japão, ameaçando explodir a Coreia do Sul, Seul, ameaçando mandar míssil lá nos Estados Unidos, o cara afrontando todo mundo. Pega alguém, vai lá e dá um tiro no cara, acaba com isso. Alguém envenena ele, mata esse cara logo, acaba com esse mal, porque ele não vai mudar. Isso vem de geração após geração. O vô dele, o pai dele, e ele agora. Eu falei, acaba alguém com esse negócio aí. Naquele meu injuriamento todo. Até que chegou o dia que eu vi o vídeo, onde o norte-coreano, ele vem com um sorriso de paz. Algo inexplicável, ele chega, ele atravessa a fronteira para a Coreia do Sul, ele aperta a mão do líder, o líder fala, vamos para cá, vou mandar lá pelo caminho. Ele fala, peraí, antes da gente ir para lá, por favor, entra aqui do meu lado. E o cara falou, sério mesmo? Ele falou, por favor, entra aqui do meu lado. Eles passaram a mureta para o outro lado, eles fizeram um aperto de mão e voltaram para o outro lado. Numa paz e numa tranquilidade que parecia que tudo aquilo que tinha feito até o dia de hoje se desfez. E naquela hora que eu vi aquela cena, algo que era impossível, algo que vai muito além simplesmente de um acordo de paz, vai de um líder mundial reconhecer que tudo aquilo que ele estava fazendo era algo errado. Expor até então que o líder da Coreia do Norte é considerado um deus lá. É ele mostrar para a própria população dele, falando, gente, o que eu fiz foi errado. E os Estados Unidos, que a gente sempre mostrou como inimigo, os nossos maiores inimigos, nós vamos fazer uma aliança com eles. Isso eu acho que é um dos maiores milagres que eu já vi. E quando eu vi aquela cena, os meus olhos se encheram de água pela alegria de estar vendo aquela situação. E, ao mesmo tempo, eu falei, Deus, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque, na verdade,
o meu sentimento e aquilo que eu estava sentindo é algo totalmente contrário à tua palavra. Eu, na minha carnalidade, por aquilo que eu estava vendo, eu já estava me acostumando a pensar em matar aquele cara. Enquanto a palavra de Deus fala que Deus é aquele que muda o coração dos reis. É aquele que levanta, é aquele que abate, é aquele que endurece o coração de uns e amolece o coração de outros. Mas muito além e acima de colocar os meus olhos na palavra, eu estava colocando os meus olhos na notícia. E aquilo onde a gente coloca os nossos olhos, ele acaba governando a nossa vida e mudando os princípios da palavra de Deus dentro de nós. Aquilo que era certo até então, por aquilo que nós aprendemos pelo caminho do Senhor, por causa desses tipos de satanização que o diabo tem usado para tocar na nossa vida, os nossos conceitos eles acabam sendo mudados. Obediência à autoridade, ninguém mais quer obedecer. Sujeitar, rebeldia, pecado de feitiçaria, rebelião. Hoje em dia, a rebelião é algo de lutar pelos meus direitos. Quer lutar pelos seus direitos, querido? Ora. Dobre o seu joelho e clama a Deus. Jesus ensinou que havia uma viúva que tinha uma necessidade. E ela ficava ali clamando, 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 até que chegou o tempo em que o juiz mau, o juiz corrupto, olha para a situação dela e fala, olha, eu vou dar causa ao seu favor, por causa da sua persistência. O Brasil hoje está vivendo um tempo de rebeldia e rebelião, onde todo mundo condena, mas, olha, que eu conheço ninguém. A gente vê um relance aqui, outro relance ali, mas eu não vejo ninguém prostrado, pedindo perdão a Deus por aquilo que está acontecendo, clamando pela misericórdia de Deus. Senhor, que venha o novo. Senhor, feliz a nação em qual Deus é o Senhor. Quando governa um homem de paz, o povo se alegra. Não existe mais, porque as pessoas não leem mais a Bíblia, elas só veem vídeos. Só vem vídeo de protesto, só vê vídeo de questionamento. E a mentalidade daqueles que são cristãos, que têm autoridade para trazer o reino de Deus e mudar o mundo, ela acaba sendo corrompida. E as pessoas acabam vivendo segundo aquilo que o mundo nos ensina a viver. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 22. Mateus capítulo 6, verso 22. A palavra de Deus diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão. Jesus ele deixa claro, ele fala assim, olha, os seus olhos e aquilo que você vê são uma luz para o seu corpo. Você tem a oportunidade de ver e assistir coisas e ser edificado por aquilo. Colocar os seus olhos na palavra de Deus e na promessa de Deus e ver sua vida ser transformada. Ou você também tem a oportunidade de pegar essa mesma luz que são os seus olhos e colocar nas trevas. E o que Jesus está ensinando aqui é que aquilo que se os seus olhos são luz, o seu corpo, aquilo que você olha e assiste, isso acaba penetrando em você, na sua mente, na sua forma de ver as coisas. E ele fala, se aquilo que você está vendo e assistindo for algo ruim, for algo que está tentando manipular a palavra de Deus, isso vai entrar em você como escuridão. E então, os princípios de Deus, o princípio do reino, ele vai acabar sendo corrompido. E aquilo que era luz, vai se tornar trevas. E aí você vai querer agir como luz, mas já não tem mais luz em você. Quando a palavra de Deus ela fala sobre olhos, ela está falando não só desses olhos carnais, não só daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente está vendo, mas a palavra fala também da mente, daquilo que você fica visualizando ou pensando. Em Provérbios capítulo 4, verso 23,
A palavra de Deus fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém os caminhos para a vida. Na versão NTLH, nessa versão que eu uso, ele fala assim, tome cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é governada pelos seus pensamentos. Os olhos da mente. Tem pessoas que às vezes estão até assistindo coisa legal, tudo certinho, mas o pensamento dela, ela passa o dia todo pensando em coisa ruim. Ela passa o dia todo martelando, planejando coisas ruins, pensando coisas ruins a respeito da esposa, pensando coisas ruins a respeito do marido, pensando coisas ruins a respeito de, nossa, como eu sou infeliz, como eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, como minha vida é ruim, nossa, eu sinto dores no meu corpo. A pessoa fica o tempo todo pensando em coisas ruins. Só que sabe o que acontece quando a gente pensa em coisa ruim? Pensamentos, ele desencadeia sentimentos. E aí é onde as pessoas, pode ver, quando você está martelando muita coisa, você começa a se sentir triste, começa a se sentir desanimado, as pessoas começam a entrar em depressão, porque ela está colocando os olhos da mente, do pensamento nela, daquilo que é trevas, daquilo que não traz vida. Fica o tempo todo pensando naquilo ali. Hoje de manhã eu estava falando a respeito do Felipão, o Felipão desceu, estava na salinha, né? Esses dias atrás a gente foi para Tóquio, e foi chegando o dia da gente ir para Tóquio, o Felipe olhava para mim e falou, mano, tá chegando o dia, hein? Eu falei, mas tá chegando o dia, nós vamos para Tóquio, cara, lá no Todd White, aquela empolgação, aquela alegria dele toda. Ou seja, o que ele estava colocando diante dos olhos dele? Grandes coisas estão por vir. Tempo de mudança, o tempo onde a gente vai ser ministrado, o tempo onde a gente vai orar pelos enfermos, curar as pessoas, e aquela empolgação, de vez em quando ele falava, tá chegando o dia, hein? O dia do quê? Nós vamos para lá, para onde? Achei que tinha combinado alguma coisa, para Tóquio, cara. Né? A gente chegou lá no primeiro dia, andamos o dia todo. Né? Pegamos o trem, estacionamos o carro lá, andamos para Tóquio, para cima e para baixo, sobe escada, desce escada, né? E a maior parte de nós que estava ali é tudo sedentário. Né? Ninguém pratica nada para condicionamento físico. Tudo faz Taekwondo na Fábio. E mesmo assim tem uns que não faz ainda, né? E ali, acabou o primeiro dia, a gente passeou, tiramos foto em vários lugares. À noite teve a ministração, todo mundo voltando para casa daquele... Preciso ir dormir. Quero minha cama, uns tomaram banho, outros nem tomaram, né? E a hora que chegamos lá na casa, no Apato, o Felipão, cara, o dia hoje foi muito louco, mano. Nossa, foi muito mais do que eu pensava, aquela coisa toda. E eu falei, olha, como é que pode estar tão empolgado, tão animado com tudo isso? Ele estava colocando os olhos naquilo que traz alegria ao coração dele. Às vezes você está desanimado, triste, preso com a sua mente só em coisas ruins. Você passa horas, você passa o dia todo, e aquilo ali traz desânimo, e aquilo ali traz cansaço, e aquilo ali traz tristeza, traz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E agora, se a gente pega toda a situação e coloca as promessas de Deus diante dos nossos olhos, começamos a declarar, é interessante que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar. Estava falando hoje de manhã, a Tati... Né? Tem dia que a gente está ali a um nível de começar a brigar. Ah, ela está ali. Apareceu. Hoje, de manhã ela não estava, né? Eu falei, vou aproveitar para falar dela, ela não está aqui. Hoje a gente faz 14 anos de casado, né? 14 anos de casado. E tem dia que a gente está ali num nível de quase, né, começar a discutir tudo. E ela pega e fala assim, olha, me deixa quieta aqui que eu vou orar. E ela pega e entra no quarto. E aí ela fala, ela chora, ela grita, questiona a Deus e tudo. E um dia ela chegou lá chorando, né, nas lamentações dela, não aguento mais esse homem. Deus, não sei mais o que fazer, pega ele aí, né? Colocando todo o sentimento dela diante de Deus e tal, questionando. Deus falou para ela, você quer que eu mate ele? Ela falou, porque se você quiser, eu posso matar ele. Eu tenho esse poder para tirar a vida dele, se você quiser. Você quer que eu faça isso? E ela falou, não, Deus. Não precisa matar ele, não, né?
Se eu ficar sem o meu marido, né, a gente tem os filhos, tudo para cuidar. Não precisa matar ele, não. Mas em meio a essas situações todas, se a gente ficar só pensando em coisas ruins, ou naquilo que nós estamos sentindo, idolatrando os nossos sentimentos, a nossa vida lá vai afundando. E aí quando a gente pega tudo isso e vai na presença de Deus, chega diante de Deus e começa a ler a palavra e buscar a Deus e orar, quando a palavra de Deus ela vem no nosso coração, os sentimentos eles são transformados. Aquilo que era ódio, aquilo que era raiva, aquilo que era tristeza, de repente ela se converte em humildade, pedido de perdão. Às vezes está naquela briga toda, você fala assim, não, é ele que errou, e tal, e você vai diante de Deus, e Deus pega e ministra o seu coração e fala assim, olha, não importa quem está certo. Vai e faça as pazes com o seu irmão. E ali quando o Espírito Santo vem e ministra o nosso coração, a gente pode voltar, e às vezes até falar assim, olha, eu quero pedir perdão por ter feito isso com você. Só que a gente muitas vezes não tem colocado a palavra de Deus diante dos nossos olhos. E por não colocarmos as palavras de Deus diante dos nossos olhos, a cultura do reino, a vontade de Deus para a nossa vida, ela está começando a ser corrompida. Está começando a se perder os valores do reino. A respeito do casamento, a respeito das finanças, a respeito da cura. Existem muitas pessoas que às vezes estão em enfermidade e acabam se conformando com aquilo. Não, eu já fui lá e o médico já falou, já foi diagnosticado, minha sentença é essa mesmo. A palavra de Deus fala, você não morrerá, mas você viverá. E aí quando a gente pega a palavra de Deus, coloca diante dos nossos olhos, como Jacó fazia ali com os animais, e começamos a declarar aquilo. Começamos a colocar diante de Deus, Deus, essa é a tua promessa, é isso que o Senhor diz que vai acontecer na minha vida. De repente, todos os sentimentos que estavam nos prendendo, como trevas, começam a ser transformados em sentimentos de luz. E a gente vê os milagres acontecendo. A gente vê o impossível acontecendo. E eu queria perguntar para você, o que você tem colocado diante dos seus olhos? Aonde você tem gastado uma boa parte do seu tempo? Houve uma época em que, quando eu cheguei na igreja, tinha algumas pessoas, o Rodney era da célula também, né? Quando a gente chegou, de certa forma, para gerar comunhão entre o pessoal da célula e gerar amizade, o Du, a gente estava jogando Counter-Strike, né, o CS, jogo de tiro, de guerra, né, de mirar na cabeça um do outro e escutar headshot, né? Aquilo ali né? Aquilo ali, a gente gastava um maior tempo com aquilo. E um dia a Tati pegou e começou a falar para mim, ela falou, Alex, você já percebeu que esse jogo ele está te induzindo a matar as pessoas? Ele está te mostrando que é legal atirar na cabeça e talvez pode ser só um jogo hoje, mas isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é totalmente contrário àquilo que um cristão, na verdade, deve fazer. E na primeira vez que ela falou isso, tem nada a ver, é só um jogo, só, né? Nada a ver, não, nada a ver com isso. Depois eu, quietando, o Espírito Santo ministrou no meu coração, falou, olha, um cristão não deve jogar esse tipo de jogo. E aí eu lembro que na época eu falei, olha, gente, né? Alex, vamos jogar? Eu falei, não, parei de jogar esse negócio aí e tal. Algumas pessoas continuaram um pouco mais. Não falei para eles, falei, olha, como cristão, você não pode jogar esse tipo de coisa. Mas com o tempo eu acho que o Espírito Santo foi ministrando o coração de um a um, porque todo mundo foi abandonando. Né? Chama, vamos jogar? Não, eu parei com isso daí. Né? Mas seja através de um game, seja através de um filme, seja através de uma propaganda. Principalmente os filmes de hoje, ele tem usado muito coisas da nova era. Adorar a mãe natureza, falar com bichos e alguns negócios assim, que são bem estranhos. São estranhos, mas muitas vezes a gente não consegue nem perceber mais que aquilo é estranho. Porque a satanização na nossa mente, na nossa forma de ver as coisas, já está corrompida.
E aquilo ali depois acaba se tornando algo normal. O que eu quero estar falando hoje é justamente sobre isso. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos vai acabar governando a sua vida. E talvez a sua vida está do jeito que está, porque aquilo que você está colocando diante dos seus olhos não é a palavra de Deus. Não são os princípios da palavra, pelo contrário, são coisas que você está vendo e assistindo que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Concordando com que as pessoas sejam mortas, concordando com que haja guerra no mundo, enquanto a palavra de Deus é totalmente ao contrário. Orem pela paz, orem pelas autoridades, orem pelos reis, para que todos sejam salvos, em 1 Timóteo capítulo 2. Só que a gente acaba se contentando e se conformando com o mundo do jeito que está, pensando como as pessoas do mundo pensam, por falta de colocar a palavra de Deus diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, em Salmos capítulo 1, verso 2. Isso é um princípio muito forte na palavra de Deus. Salmos 1, capítulo 2, fala assim, Salmos capítulo 1, verso 2, diz, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Por que meditar de dia e de noite na palavra de Deus? Para que ela fique diante dos nossos olhos. E quando nós tivermos que tomar qualquer tipo de decisão, que não seja baseada nos nossos sentimentos, mas na palavra de Deus e naquilo que a palavra de Deus diz. O salmista escreve, depois em Josué, capítulo 1, no verso 8, Deus ele fala o seguinte, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Estava falando, Josué é um dos caras que eu acho que passaram por um dos momentos ministeriais mais assustador. Porque antes dele era Moisés. Moisés foi ali no Egito, libertou 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Josué viu Deus fazer grandes milagres ali no Egito, libertar o povo, viu abrir o Mar Vermelho, viu o povo reclamar, viu o povo, a terra abrir e consumir o povo, viu as doenças pegar no povo, o povo querer apedrejar Moisés, querer matar o líder deles, várias vezes questionando contra o líder. Aí chega um dia, eles rodam 40 anos no deserto por causa do povo. Um dia Moisés sobe um monte e morre. E aí sobrou para ele. E agora, quem que vai ser o líder aqui? Josué. Deus fala, Josué, ele que vai ficar no seu lugar. Josué falou, meu Deus do céu. Se Moisés, com aquela unção toda, já quase morreu, eu vou morrer. E aqui no coração temeroso dele, primeiro capítulo de Josué, capítulo 1, é só Deus encorajando ele. Então, somente, varão, seja forte, seja corajoso. Assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Deus encorajando ele, falando, vai, vou te dar a vitória, essa é a terra prometida. E aqui no versículo 11, no capítulo 1, verso 8, ele fala, olha, estude o livro da lei de dia e de noite. Coloca isso diante dos teus olhos. Pensa nisso, medite sobre isso e fala sobre isso. E tudo que você fizer, você vai ter sucesso. Tudo aquilo que você fizer vai dar certo. Por quê? Porque são as promessas e a palavra de Deus para a nossa vida. Depois que Josué, ele tem esse capítulo 1 ali, de Deus encorajando ele, no capítulo 2 ele já falou, separa o pessoal aí, nós vamos atravessar o rio e nós vamos conquistar as promessas de Deus. Em Números capítulo 21, no verso 9, a palavra de Deus diz assim, Moisés fez uma serpente de metal e colocou sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, ainda na época de Moisés, tinha pecado. E por causa do pecado, aquilo que eles tinham cometido, Deus enviou cobras ao acampamento deles. Pensa num filme de terror. Pelo menos para mim é um dos mais terrorizantes que tem. Né? Cobra a gente manda embora em nome... demônio a gente manda embora no nome de Jesus. Né? Fantasma não existe, demônio a gente manda embora, agora cobra... Complicado.
E ali as cobras começaram a vir, e não só começaram a vir, mas começou a picar o povo, e o povo começou a morrer. E naquilo que eles começaram a morrer, eles chegaram diante de Moisés e falaram: Moisés, nós pecamos. A gente entende que isso que está acontecendo é consequência do nosso pecado. Nós estamos arrependidos, então, por favor, vai diante de Deus e pede para Ele tirar essa cobra do nosso meio. Moisés, ele foi diante de Deus, mas Deus não tirou as cobras. Deus pegou e falou: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca lá em cima do madeiro. E eis que todo aquele que olhar para a serpente será curado. Aqui simboliza a pessoa de Jesus. O pecado, ele entrou no mundo. Deus, ele poderia acabar com o pecado. Fazer, de repente, no estralo de dedo, todo mundo ficar santo. Holy, holy, né? Já desce o céu, todo mundo já vestido de branco, cantando canções a Deus. Aleluia! Né? Só que não foi assim que Deus fez. Deus manteve, permitiu com que o pecado continuasse no mundo. Enviou o Filho dele. E a palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. Quando nós colocamos os nossos olhos na cruz de Cristo, nós cantamos sobre isso na segunda canção ali, eu acho que é, na terceira também, e ali continua, porque todos estão falando, para nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Quando nós colocamos os nossos olhos nele, é onde a gente consegue caminhar no sobrenatural. É onde o nosso sentimento e as nossas circunstâncias, ela começa a ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Quero estar encerrando já. A palavra de Deus fala que Pedro, ele andou sobre as águas, enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus. Ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir ter contigo. Jesus falou: vem aqui, olha para mim e vem andando. E nesse caminhar dele, de repente, ele começa a olhar para os ventos. Começa a olhar para as ondas. Ele começa a prestar atenção nos seus sentimentos. Ele colocou os olhos dele naquilo que não é Cristo. E a palavra de Deus diz que ele começou a afundar, então. Existem muitos que estão afundando por você olhar e atentar para a sua circunstância. Existem muitos que estão idolatrando o seu sentimento. Seja o sentimento por falta de perdão, seja o seu sentimento por alguma coisa que não está legal, você está se aprendendo no seu sentimento e esquecendo totalmente da palavra de Deus, e a sua vida está afundando. A sua vida está afundando. E Jesus está te chamando: olha para mim, continua a caminhar no sobrenatural. E às vezes você olha e fala: Senhor, mas eu estou com medo, parece que as ondas estão batendo, o vento está soprando, e Jesus está falando: olha para mim, porque senão você vai afundar. Colocar diante dos nossos olhos, de dia e de noite, a palavra de Deus. Abraão é um homem que recebeu uma palavra de Deus, uma promessa. Você vai ser pai de multidões. Mostrou para ele: sai da sua tenda e olha para o céu. O que ele viu? As estrelas. Ele falou: tenta contar. Ele falou: assim como você não consegue contar, assim vai ser a sua descendência. Ele falou: olha para a areia do mar. Tenta contar, assim vai ser a sua descendência. Chegou um tempo em que Abraão, ele ficou meio duvidoso, tirou de certa forma os olhos e começou a tentar fazer pelas suas próprias forças. E Deus falou: não é isso aí que eu prometi, não. Aquilo que eu prometi eu vou cumprir na sua vida. Vai ser o filho da bênção. Então ele volta a crer. Ele volta a confiar na palavra de Deus. E Abraão, aos 100 anos, ele se torna pai. Pai de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó. A gente vê um outro homem ainda, um homem chamado José. José, quando era adolescente, ele recebe uma promessa de Deus de que ele iria governar. Seria alguém que seria um governador, que teria autoridade. Só que aquilo que aconteceu na vida de José foi totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus dizia sobre ele. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido como escravo, foi caluniado, mentiu contra ele. Ele tentava fazer o melhor, tentava fazer tudo aquilo que ele podia, mas as circunstâncias ao redor dele mostravam que era o contrário. Só que Josué não deixava se levar pelas circunstâncias. Ele continuava a crer, colocando a palavra e a promessa de Deus diante dos olhos dele, e aquilo ali dava força.
até que chega um tempo em que a promessa de Deus se cumpre. Sobre a vida dele, ele se torna a segunda maior autoridade do Egito, somente abaixo de Faraó. Nós não vamos conseguir continuar se continuarmos sendo satanizados por aquilo que as mídias estão fazendo. Tem pessoas que gastam muita parte do seu dia só vendo sobre carro, colocando os olhos naquilo que não tem, sobre ser rico ou sobre viajar pelo mundo inteiro, e coloca toda a sua expectativa naquilo que não tem, naquilo que não tem, naquilo que não tem, e a esperança, o sentimento que acaba gerando dentro dela é do quê? Frustração, desânimo, de que aparentemente Deus não é o suficiente, e Deus está falando, tira os olhos dessas coisas, para de olhar para aquilo que é passageiro e coloca a minha palavra diante de você, e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Você vai ver o impossível começar a acontecer, você vai ver a alegria ser restaurada, o seu casamento ser restaurado, não importa a situação que você está passando. O que importa é a sua fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Em Números fala assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que há reconciliação, que há transformação, que há libertação, Deus vai fazer. Misturei um Deus com gente, mas Deus vai fazer. Não coloque as suas situações, os seus sentimentos, os seus pensamentos acima da palavra de Deus, porque tudo isso é passageiro. Mas quando a gente coloca os nossos olhos na promessa e naquilo que Ele é, a gente vê as situações serem transformadas. Queria convidar você a ficar de pé, nós vamos estar orando. Quero estar lendo o último versículo com vocês. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, no verso 2. Hebreus 12, 2. Só esse versículo aqui a gente poderia já resumir a pregação toda. Só nesse versículo. Na versão NTLH ele diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Os nossos olhos devem estar onde? Fixos em Jesus. Fixos fala de algo que não muda. Não é algo que ora está aqui, ora que está ali. Fixo nele. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Onde estavam os olhos de Jesus? Na alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono. Nós devemos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus. E assim como Ele, colocar os nossos olhos nas promessas. Porque quando nós colocamos nossos olhos nas promessas, não importa a situação no qual nós estamos passando. Não importa se o vento está soprando, as ondas estão tentando nos abater. Deus é fiel para cumprir. E Jesus passou pela cruz, passou pela humilhação, foi ali açoitado, mas hoje está sentado à direita do trono de Deus. Hoje Ele está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Não aceite as circunstâncias e aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não coloque o seu sentimento acima da palavra de Deus, não. Mas coloque diante dos teus olhos a promessa, a palavra do Pai.
aquele que é fiel para cumprir todas as promessas dele sobre a nossa vida. E você vai começar a ver um milagre acontecer. Você vai começar a ver as circunstâncias serem transformadas. Você vai começar a caminhar no sobrenatural. Aquilo que é impossível vai acontecer na sua vida. Eu queria que nesse momento agora nós estivéssemos orando. Eu não sei o que você tem colocado diante dos teus olhos, mas se aquilo que você tem colocado diante dos teus olhos é contrário à palavra de Deus, eu queria que hoje nós estivéssemos orando, nos arrependendo, pedindo perdão por gastar tempo assistindo tantas coisas que não edificam a nossa vida, pedindo perdão por ficar assistindo e lendo coisas que na verdade são contrárias à palavra de Deus. E isso está gerando uma mudança nos princípios do reino dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Eu queria convidar você a se arrepender junto comigo, a nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e pedir: Senhor, nos liberta de tudo isso, nos liberta daquilo que tem roubado a semente do teu reino do nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é como um espelho. Quando nós olhamos para ela, nós conseguimos ver o nosso interior. A tua palavra é como lâmpada para os nossos pés, que nos ensina a caminhar, Pai, em meio à luz. Ensina, Senhor Deus, a caminhar de forma com que venha agradar ao teu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, hoje nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Perdão, Senhor Deus, por conformarmos com este mundo. Enquanto a tua palavra nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o teu entendimento pela renovação da palavra, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, muitas vezes gastamos todo o nosso tempo, todo o tempo do que o quer, todo o tempo do almoço, todo o tempo enquanto nós estamos em casa, olhando e assistindo aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes tem roubado a semente do teu evangelho dentro do nosso coração. Senhor, a tua palavra nos ensina a colocarmos diante dos nossos olhos a cruz do nosso Senhor Jesus, a meditarmos a tua palavra de dia e de noite, para que tudo que nós viemos fizer venha dar certo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, queremos voltar o nosso coração a Ti hoje, nessa tarde, Pai. Queremos reconhecer que temos pecado contra Ti, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar dentro do nosso casamento, no nosso trabalho, nas ruas ali fora, Senhor, nos comportando de forma totalmente contrária ao teu evangelho, porque temos sido satanizados, Senhor Deus, pelas coisas que estão ao nosso redor. A tua palavra nos ensina a ser santo como Tu és santo, a caminhar em santidade como o Senhor é santo, Pai. E como filhos do Senhor queremos voltar o nosso coração a Ti. Senhor, nos perdoa porque não conseguimos crer, Senhor. Não conseguimos crer, Pai, porque as Tuas promessas não estão diante dos nossos olhos. Mas hoje nós queremos voltar para Ti. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra são palavras de vida eterna. Nós cremos que a Tua palavra são palavras que libertam o cativo, que dá vista ao cego, que faz os coxos andarem, Senhor. E é na Tua palavra que nós queremos estar e permanecer. Senhor, em nome do Senhor Jesus, com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, não atentando para os nossos sentimentos, para as tribulações que são momentâneas, mas firmados na Tua rocha, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos voltar o nosso coração a Ti hoje, nessa noite, Pai. Queremos voltar o nosso coração a Ti hoje. Voltar o nosso coração nos nossos olhos a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de todo vício. Liberta-nos de todo escárnio, Senhor Deus, que tem se levantado contra a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, não queremos estar na roda dos escarnecedores, mas antes o nosso prazer esteja na Tua palavra, e nela nós possamos meditar de dia e de noite, para que nós possamos ver os frutos do Senhor nas nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti. Eu quero estar orando com você agora, nesse momento. Você que hoje se encontra, às vezes, perdido por aquilo que você tem colocado na frente dos seus olhos. Você que hoje talvez entendeu que a situação pela qual você tem passado é porque
você tem colocado os seus olhos naquilo que não é Cristo, olhado para as suas circunstâncias, olhado para os seus sentimentos, e tudo isso tem roubado a vida de Deus dentro de você. E hoje Deus está te chamando, filho, vem para mim. Filho, vem aos pés da cruz mais uma vez e coloca os seus olhos fixos em Jesus. Para você que hoje sente Deus te chamando a colocar os seus olhos nele, eu queria convidar você a sair do seu lugar e se prostrar aqui na frente, não somente diante do altar, mas diante dos pés do Senhor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Homens que transformam nossas vidas. O Senhor usa a vida de homens, mas é o Senhor que nos liberta. É de ti, é da tua cruz. O Senhor se fez morte para que nós pudéssemos receber a vida, Senhor. O Senhor se fez maldição no nosso lugar para que nós pudéssemos receber as bênçãos do Senhor. Pai, eis aqui a vida dos teus filhos que hoje se voltam para ti, Senhor. Eu queria chamar os líderes de célula, vamos estar orando por eles. Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não mais guiado pelos sentimentos, não mais guiado pelas circunstâncias, porque nós não somos guiados, Pai, por aquilo que vemos, mas somos chamados para caminhar por fé nas tuas promessas, por fé na tua fidelidade, por fé no teu amor, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, o diabo tem plantado semente de incredulidade no nosso coração, trazendo dúvida na nossa mente, nos levando, Senhor Deus, para caminhos que são contrários à tua palavra. Mas eis aqui um povo que volta com os olhos fixos em ti, Senhor, para que eles possam receber a vida. E a vida e a abundância que é a tua promessa. A vida e a abundância que é a tua promessa, Senhor. Estende a tua mão sobre a vida de todos filhos, Pai. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus,
Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, 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 só Jesus. Coloque a palavra de Deus diante dos seus olhos. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Existe mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não importa aquilo que você esteja passando, aquilo que você esteja vivendo hoje. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus diz: aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Creia que existe um Deus que muda a sua história e a sua situação. E agora a gente tem duas opções a fazer. Isso é que às vezes me preocupa, como eu compartilhei de manhã. A gente tem um ensinamento sobre a palavra de Deus, um princípio que eu creio que é poderoso para nós vivermos e praticarmos isso a cada dia. E muitas vezes as pessoas, elas recebem princípios chaves que vêm e podem transformar a sua vida, mas quando saem por aquela porta, voltam a praticar as mesmas coisas. A gente aprende que 1 mais 1 é 2. Quando a gente volta lá fora, a gente volta a não saber. Vigia, irmão, o que você tem colocado diante dos teus olhos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração na hora em que você estiver vendo algo, lendo algo, assistindo algo que não convém. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é contrário aos princípios do reino. E que nessa hora, em obediência à voz do Senhor, você pare. Pratique aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Coloca diante dos seus olhos de dia e de noite. Medita no livro da lei. E tudo que você fizer vai ter sucesso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Glória a Deus, amém? Pratique essa palavra, amém? Em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, amém? Abrace uns irmãos aí, pelo menos uns 10, amém? Abençoando a vida dele no nome de Jesus, amém?